Denúncias, informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Boa noite! Mais uma vez, pela TV Raízes Palmares, o programa Conecta Você. Boa noite, mais uma vez, pela TV Raízes Palmares, vamos iniciar o nosso programa Conecta Você. Esse nosso programa, ele sempre nos traz algum debate, alguma coisa que a gente fica pesquisando durante a semana, para que possamos contribuir com o crescimento moral e espiritual. E essa semana, eu estou fazendo um curso de Coach Mentoring, eu recebi um estudo sobre ciência e espiritualidade. E trouxe isso aqui para que a gente pudesse bater um papo, trocar algumas ideias. Quem quiser mandar alguma pergunta, só é ir lá no Facebook, não é isso, Sérgio? Pelo Facebook da TV Raízes Palmares e mandar as perguntas. E esse assunto, ciência e espiritualidade, esse tema, ele se enquadra muito com esse momento que estamos passando. Essa pandemia, essa época dessas mudanças de hábitos, porque eu tenho certeza que depois disso tudo, não vai ser mais do jeito que era, né? Então eu venho sempre falando que os hábitos que costumávamos ter há alguns dias atrás, não serão os mesmos depois que encerrar essa pandemia. Mesmo que encerre esse isolamento social, teremos sim alguns fatos, algumas coisas que isso aí vai continuar a ser divulgado pelas questões de saúde. Vamos entender que um momentinho. Legal. Ok, vamos lá. O que precisamos entender é que a ciência e a espiritualidade a cada dia se aproxima mais. Uma interliga a outra. Uma faz com que a outra seja conectadas. Precisamos entender que a ciência sem a espiritualidade e a espiritualidade sem a ciência não pode caminhar separada. Elas duas juntas vai nos trazer mais benefício. E nessa fase de transição planetária, trouxemos algumas informações importantes para você. E espero que vocês abram o seu coração, que fique mais que tenha mais conectividade conosco aqui. E como eu disse no princípio da abertura do programa, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer pelo Facebook da TV Raízes Palmares. Se alguma pergunta eu não puder responder agora, porque eu não sei tudo, desculpem, eu
com certeza responderei no próximo programa. E quando eu comecei a ler sobre a questão da ciência e a espiritualidade, eu encontrei um artigo de um cientista, ele é desenhista também de sistemas da computação aeroespacial. O cientista é Greg Bender, e ele traz algumas questões quanto à ciência e quanto à espiritualidade. E como é que a gente faz essa junção? Como é que a gente pode aproximar uma da outra? A ciência, ela só acredita naquilo que ela prova, naquilo que ela consegue, por estudos, ela mostrar que aquilo ali é plausível, que aquilo ali é realidade perante a ciência. E a espiritualidade já vem nos nossos sentimentos, que é nossa fé, nossas razões, acreditar em Deus, acreditar que existe o nosso espírito. Para algumas filosofias ou religiões, nossa matéria ela acaba e o espírito continua a viver. Para outras religiões, o espírito vai ficar ali latente até que a vinda do Jesus. Mas não estou querendo aqui entrar nessa questão religiosa, e sim na questão do entendimento da ciência e da espiritualidade. O cientista, o Greg, ele nos traz um conhecimento hoje que consegue unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. E vale a pena a gente estar com o coração aberto, quero dizer também com a cabeça livre, conectado aqui, para que a gente possa interagir e entender um pouco. Eu li já esse artigo umas 3 vezes, vi alguns vídeos, li outras coisas também a respeito dessa questão, dessa matéria do Dr. Greg, mas é pertinente que vocês também investiguem, comecem a pesquisar essa questão, esse assunto, esse tema que ele nos traz. Você sabe que a ciência já provou através da física quântica que somos energia. Isso já está provado. Somos energias. Somos vibrações. E através dessas vibrações estamos conectados um com o outro. Como é que se prova isso? Bem, durante muito tempo achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo, era feita de matéria. Depois que descobriram que na verdade a menor partícula do átomo é vácuo, ela não é matéria. Então achava-se que o núcleo, que é a menor partícula do átomo, seria matéria. Esta ideia caiu por terra, porque através do uso de um microscópio eletrônico potente, com qualidades muito avançada, reconhece pelo estudo que o átomo é energia condensada. Ela não é matéria. O átomo, somos feitos de átomos, certo? Ela não é matéria. Ela é energia. Energia. Então, se o átomo é energia, ele não tem, assim como estamos pegando aqui, uma cadeira, é bem diferente. E vamos entender que isso também, cadeira, os móveis, são energias também. E quando eu comecei a ler, eu comecei a imaginar, a pensar, que se tudo é matéria, e se somos filhos de Deus,
somos criação de Deus. Por quê? Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então Deus é energia. Deus é puro amor. É energia pura. Deus não morre. Deus não desaparece. Deus é imortal. E Ele está em todos os lugares. Então, se eu sou filho do Criador, imagem e semelhança de Deus, e sou energia, Deus é energia, foi Ele que me criou. Já vamos aí nos aproximando da questão científica e da questão espiritual. Não é verdade? Paremos um pouco e refletimos. Vamos refletir um pouco. Somos imagem e semelhança de Deus. Está provado cientificamente que o átomo é energia pura, não tem matéria. Sabemos que Deus está em tudo, em todo lugar, em todo tempo. Se eu sou energia, sou filho de Deus, então essa energia, eu e Deus, é uma só. E nessa matéria aqui que eu li, que eu estou trazendo aqui para que a gente estude, tem alguns exercícios que eles fizeram, algumas experiências muito interessantes. Sabemos que somos energia e hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais porque Deus nos fez espírito e viemos para a terra, nascermos aqui com essa matéria onde envolve nosso espírito. Então, somos seres espirituais e não somos feitos de matéria, porque o espírito não é matéria. Mas tudo que existe no mundo é matéria. É feito de um conjunto de células. E essas células são átomos. Se um átomo de qualquer coisa não é matéria, então ela é energia. Não é isso? Em um nível de microscópio, na qual nada é matéria, tudo é vibração, são energias que vibram, tudo é feito de energia condensada. Por isso podemos dizer, um átomo visto pelo microscópio, onde o núcleo, o elétron e a órbita, nada disso é matéria, tudo é energia. Através disso aí, começamos a entender que essa energia está circulando em nós. A união dessas energias transforma a matéria. Interessante. E o que você pensa sobre o seu corpo e a sua saúde? O que pensar sobre isso? Seu corpo, sua saúde, né? Corporal, matéria, o corpo, nossos órgãos físicos, mas temos também nossa saúde espiritual. Que, como eu disse, a questão da ciência, ela não pode mais caminhar em direções diferentes da espiritualidade,
do espiritual. A ciência está provando, através da física quântica, que somos energia. Se somos energias e somos a semelhança e a imagem de Deus, Deus também é energia. Então a ciência está provando que a espiritualidade em forma de energia existe. Em 1946, foi descoberto, lá no Mar Morto, nas cavernas, o Código de Isaías. E ele revelou as chaves sobre o nosso papel na criação. Veja que interessante. Entre essas chaves encontra-se as instruções de um modo perdido de oração. A ciência quântica moderna sugere que tenha o poder de curar os nossos corpos, traz paz duradoura ao nosso mundo e talvez previna as grandes tragédias que poderia enfrentarmos a humanidade. Então, em 1946, foi descoberto isso aí, no Mar Morto, em cavernas, esse Código de Isaías. Eu achei muito interessante, estou pesquisando sobre isso aí, quero ter mais conhecimento sobre esse respeito. Mas o Código de Isaías mostra que a nossa oração, ela pode curar o nosso corpo, como também pode enfrentar tragédias que a humanidade possa acontecer. Então, se os átomos que somos feitos é energia, se somos energias criadas pelo Deus, que somos partículas de Deus, começamos a perceber que quando oramos, o nosso pensamento, ele também é energia. E quando você começa a orar e começa a pensar, você começa a criar. Eu vou explicar por quê. Criar, atrair ou acessar. O que é que vocês acham? Criar, atrair ou acessar. A partir dessas perspectivas, nossa oração baseia-se nos sentimentos. Deixar de ser algo por obter. Converter em acessar. O resultado desejado já está criado no mundo vibracional. Isso está nessa matéria do doutor que estudou isso aí, o Greg. A física quântica, ela é a física das possibilidades, ou seja, nada é impossível. Quando temos o desejo sincero, este desejo torna parte das nossas possibilidades. Então já sabemos que a ciência atual consegue provar através da teoria quântica que pensamentos e energia, que toda energia tem uma vibração e que a vibração cria o mundo material. Porque o átomo, ele é energia e ele não para, ele está sempre em movimento. Ele não é matéria, mas está em constante vibração e sentimento ali, ó, rodando, energia circulando. O átomo, os elétrons, o núcleo, tudo ali em movimento.
Não para. Não para, constantemente. Não temos uma visão que seja feito um microscópio para observarmos e entender que nossa matéria, nossa pele são os átomos, são células que estão em movimento. E é tão rápida que a gente não consegue, não percebe. Mas se chegar com o microscópio, você vai ver que muito isso aqui se mexe, se modifica. Tanto é que existe tratamento de limpeza das células mortas, células da nossa pele. Isso se faz constantemente em alguns locais que faz limpeza de pele, faz esses tratamentos. Isso aí você encontra, você vai quem trabalha com dermatologia, né? Você encontra esse tipo de limpeza. E o interessante, se somos vibração e podemos criar o mundo material, nossos corpos e todo o restante ao nosso redor é a continuação do que criamos através das mentes coletivas. Então, quando Jesus falou, onde estiver mais de uma pessoa orando, eu estarei entre eles. Onde estiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, eu estarei entre eles. A coletividade e um pensamento único, isso faz vibrações e modifica até o mundo ao seu redor. E comecei a ler o Greg Blender, e ele diz o que estão conectadas as partículas de luz. É um novo campo de energia e que o DNA está conectado com os fótons por meio desse campo. Mas como provar que essa energia faz essa ligação? Como provar isso? Num experimento que fizeram, uma experiência que fizeram, eles recolheram a amostra dos glóbulos brancos de vários doadores. Os leucócitos, né? E essas amostras foram colocadas em uma sala com equipamento de medição das alterações elétricas. Nesse mesmo experimento, desse mesmo teste que fizeram, os doadores eram colocados em outras salas e submetidos a estímulos emocionais provocados por vídeos que lhe causavam emoções. O DNA era colocado em um lugar diferente do doador, mas no mesmo prédio. Naquele laboratório, em uma distância, salas onde ficavam os doadores e salas distantes nesse mesmo prédio, ficava o DNA dos doadores. E o que aconteceu? Quando os doadores começavam a visualizar os vídeos que começavam a ter alterações emocionais, ao mesmo tempo, em outra sala, o seu DNA também sentia a mesma vibração e eram testados por equipamentos eletrônicos. Essa variação dos
sentimento do doador que estava em outra sala. Isso simultaneamente, as mesmas respostas idênticas. Porque os doadores em uma sala estavam conectados a equipamentos para que fosse registrado as suas emoções. E em outra sala, o seu DNA estava também sendo observavam e instantaneamente elas tinham as mesmas variações do doador. Sentimentos altos e baixos do DNA. Considerando essas experiências, que o objetivo dessa experiência era para saber a distância que estava separado o doador do DNA, para que o efeito continuasse a ser observado. Só pararam, veja que interessante, de observar e de fazer as provas quando chegaram a uma distância de 80 quilômetros entre o DNA e o seu doador. Eu estou em Palmares, 80 quilômetros, vamos dizer, Palmares a Caruaru. De Palmares a Recife está a 115 quilômetros aproximadamente. Mas se esse teste, se a experiência fosse feita, executada aqui na minha cidade, em Palmares, com certeza o DNA lá em Caruaru iria ter a mesma sensação, a mesma vibração. E o interessante, sem nenhuma diferença na vibração e sem atraso de transmissão. Isso nos mostra que eu acredito que já se passou em várias pessoas, podem até confirmar isso, não sei, vocês que estão me assistindo, se já aconteceu com vocês, se você está em uma cidade e alguém da tua família em outra cidade e acontece algo lá e você, sem ter recebido a informação é através de uma comunicação de um celular, de algo assim, desse tipo, né? Sem ser por mídia nenhuma de comunicação, mas você sentir as emoções daquela pessoa que está distante. Tanto uma emoção alegre, como uma emoção que seja um pouco infeliz. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com alguém, e se alguém pudesse nos passar para que a gente aqui conversasse um pouco sobre isso, seria muito bom. Seria muito bom. Mas teve também outro exercício, outra experiência que fizeram também com o DNA da placenta, que é o DNA mais antigo do ser humano. Mas antes que a gente inicie isso aí, o cientista, o Greg Blender, ele diz que isso significa que as células vivas se reconhecem através de uma forma de energia não reconhecida com antecipação. Esta energia não é afetada nem pela distância nem pelo tempo. Interessante. A velocidade da luz, esse interruptor, você chega ali, ó, pá, e ligar uma lâmpada, é uma velocidade incrível, rápida, de uma forma que precisa-se de aparelhos eletrônicos
para medir essa velocidade. Sendo que, você aperta no interruptor, a lâmpada vai acender com milésimos e milésimos de segundo, mais essa aqui, quando eu aperto aqui no interruptor, vai ser mais rápido do que ela acender. Ela ainda tem um atraso. Ela é rápida, mas ela ainda é imperceptível para os nossos olhos, mas pode-se medir essa velocidade. Mas ele diz aqui que essa energia viva, ela não é afetada pela distância nem pelo tempo. Então, quando o doador tem a sensação daquele momento, a emoção ou uma tristeza, em uma distância de 80 quilômetros, que foi até onde eles chegaram, com essa distância, ela sente ao mesmo tempo, na mesma intensidade que o doador. Interessante. Não é uma forma de energia localizada, mas é uma energia que existe em todas as partes e em todo o tempo. Aí voltamos lá. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus está em todos os locais. Deus está em tudo. Deus é tudo. Se somos partículas de Deus. E se cada um sente, se cada um pensa e transforma, Deus sente. Essa energia é imutável. É um todo. É um todo. E através disso eu comecei a refletir e a pensar que durante esse período que estamos em isolamento, esse conflito de interesses, onde pessoas defendem uma forma de isolamento, outras pessoas defendem outra forma de isolamento, outras pessoas defendem que abra os comércios, as escolas, que volte a funcionar. Isso tudo aí, cada um com um pensamento diferente. Imagina o desequilíbrio onde não está o nosso planetinha, onde vivemos. Aí eu volto lá nas passagens do nosso amigo, nosso mentor, nosso irmão, nosso mestre, Jesus, onde ele nos lembra que devemos orar e vigiar. Pois já há 2000 anos atrás, Jesus já nos mostrava que o nosso pensamento está interligado a tudo. Então, a ciência hoje está provando que a espiritualidade está certa e que a espiritualidade e também aprova que a ciência está certa. Porque as duas lado a lado fornecerá mais informações para que possamos vivermos melhor. Penso que essa forma de energia, criada pelo Deus, esse que nos criou, ela é conectada a tudo. Um exemplo, um desmatamento. Os transtornos ecológicos que acontecem. E naquele momento do desmatamento, onde tem um grupo de pessoas que estão ali com o pensamento de ter lucros através de matar, porque o desmatamento ela também vai trazer a matança dos animais.
vegetação, animal, tudo sendo exterminada. E são energias criadas pelo Deus que nos criou. Isso quer dizer que são nossas partículas também. Porque todos nós, em todos os reinos, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, todos os reinos são interligados. Minhas ações vão colidir com outras ações. Se minhas ações elas só forem baseadas nos meus pensamentos de egoísmo, de vantagens, você imagina como é que vai ser o encontro dessa minha energia com o encontro de energias de outras pessoas que estão pensando em um nível de vibração no mesmo patamar. E se eu estou aqui nesse nível vibrando, eu vou encontrar outras pessoas que estão vibrando da mesma forma. Quando essa pandemia, quando esse vírus começou a ser espalhado pelo mundo, eu em outro programa falei aqui que o grande perigo que iria machucar mais as pessoas seria o medo. Porque o medo, ele destrói as perspectivas da felicidade. O medo do que vai acontecer no futuro desequilibra nossas emoções. Hoje eu recebi uma mensagem de uma grande amiga minha, amiga irmã, e que ela dizia que o futuro é 3 segundos. Estou agora falando, já é futuro. Porque são 3 segundos, é rápido demais. E ela também comentando a questão das fotos. Essas fotos que antigamente, essas fotografias que a gente tirava e revelava e fazia os álbuns. E hoje pegamos esses álbuns e vamos recordar. Recordar é viver. Não é viver do passado, mas reviver momentos, lembranças. Isso pode nos alimentar para que possamos começar a ter pensamentos melhores, a fazer outras escolhas. Mas vocês percebem com essa era digital, celular, você tira um monte de foto, joga para um arquivo e depois apaga, deleta. Poucas pessoas estão fazendo aquele álbum, revelando e guardando. Hoje você vê crianças que olham para algumas fotos e perguntam quem são, quem é essa pessoa. Antigamente não. Antigamente pegávamos o álbum e os nossos parentes mais velhos iam nos mostrando os nossos primos, nossos tios. Isso vai criando uma perspectiva diferente. Isso você começa a formular os seus pensamentos para que você guarde boas recordações. E se pensamentos são energias, o que diria eu de pessoas que estão hoje no poder? Isso eu falo na questão social. Não é política que eu estou aqui falando, mencionando, não. Na questão social. Como é que eles estão direcionando resoluções para que possa melhorar a vida das pessoas. A oportunidade que eles tiveram, que têm, de estar em uma posição
de que suas decisões sejam benéficas para uma sociedade. Mas quais são os seus pensamentos? De que eles se alimentam? Porque entendemos que os pensamentos são energias. Se são energia, energia atrai energia. Isso é provado cientificamente. E quais são os pensamentos que eles estão atraindo? Porque através de seus pensamentos vai sair a criação daquilo que eles concordam que está bom, o que está correto. Mas precisamos nos organizar e começarmos a criar os nossos pensamentos prósperos para que isso se transforme de uma forma coletiva. Porque se eu sou a imagem e a criação, imagem e semelhança de Deus, certeza absoluta, Deus só quer o melhor. Porque um pai, um filho com fome, ele não vai dar uma serpente ao filho, ele vai dar o pão, ele vai dar o bom alimento. Mas voltando lá, nesse experimento 2, que esses cientistas fizeram nos institutos, lá nos Estados Unidos, onde ele observou o DNA da placenta humana, que ele fala é a forma mais antiga do DNA. Mas antes que a gente fale sobre esse experimento, eu vou pedir para o nosso diretor liberar os nossos patrocinadores. E a empresa não é nada fácil, não é verdade? E imagina, com toda essa legislação complicada que o nosso país tem e toda essa quantidade de informações que o governo te cobra. É por isso que você precisa de uma assessoria contábil de eficiência. É por isso que você precisa da P2M Contabilidade. E eu estou aqui para te ajudar da melhor forma que for necessário. Olá pessoal, eu sou a doutora Patrícia de Barros, médica veterinária responsável pela Santa Casa dos Animais em Palmares. Nosso laboratório próprio tem a qualidade internacional IDEXX, além de diagnósticos para leishmaniose, giardia, sinomose, entre outros. Ultrassonografia, também realizamos cirurgias, consultas clínicas, trouxemos tudo isso para Palmares. Possuímos infraestrutura necessária para melhor atender o seu tão amado pet. Dê informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Voltando aqui ao nosso programa, depois que vimos aqui os nossos patrocinadores, sou muito feliz por eles contribuir para que a gente possa continuar com o nosso programa Conecta Você através da TV Raízes Palmares. E se alguém também quiser participar como colaborador, como patrocinador, não só do nosso programa Conecta Você, mas também da TV Raízes. Tem vários programas aqui, são sensacionais.
sensacionais. Mas voltando lá, a experiência que foi feita lá no Instituto, que eles observaram que o DNA da placenta humana, que foi colocado em um recipiente, onde podia medir as suas alterações, foram distribuídos 28 recipientes em tubos de ensaio com o mesmo tipo e o mesmo número de investigadores previamente treinados. Ficou 28 DNA nos tubos de ensaio e 28 investigadores treinados observando através de equipamentos eletrônicos o que iria acontecer com o DNA. Cada investigador começou a emitir sentimentos para esses tubos de ensaio onde tinha o DNA da placenta humana. E cada um podia ter fortes emoções nesses sentimentos. Vocês estão me entendendo? O tubo de ensaio com o DNA, e os investigadores começaram a transmitir sentimentos com emoções fortes para esses tubos de ensaio. E o que é que aconteceu? O DNA mudou de forma de acordo com os sentimentos dos investigadores. Quando os investigadores sentiram gratidão, amor e estima, o DNA respondeu, relaxando, e seus filamentos se estiraram. O DNA ficou mais longo. Segundo, quando os investigadores sentiram raiva, medo ou estresse, o DNA respondeu se encolhendo, tornando-se mais curto, e muitos códigos do DNA se apagou. Veja que interessante. Então, o nosso DNA, todos temos DNA, claro, né? Quando recebe emoções positivas, sensações boas, de amor, de prosperidade, de afeto, ele se alonga e fica lá, vibrando nas nossas emoções. Quando sentimos medo, raiva, estresse, ele fica mais curto e, em muitos casos, apaga-se alguns códigos, que isso gera doença em nosso corpo físico. Alguma vez, eu tenho certeza, quando eu li isso, eu tenho certeza que alguma vez você sentiu você cansado, né? Carregado, né? Quando se abala com essas informações negativas. Agora sabemos um pouco de que precisamos nos alimentar com o que é saudável. Alimentar as nossas energias. E nossas energias é o nosso espírito, nossa alma. Os códigos do DNA se conectam de novo quando os investigadores tiveram o sentimento de amor, alegria, gratidão, harmonia e estima. Em muitos casos, houve a cura física de doenças. É interessante. Tem um filme com, não lembro o nome do ator, que é Os Médicos da Alegria. Doutores da Alegria, o diretor falou agora. Doutores da Alegria.
Assistam esse filme. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Que eles começam a tratar crianças e adultos com um sentimento de caridade, de amor, de afeto, fazendo amizade com aqueles pacientes. E está comprovado que em muitos casos houve melhoras e até curas. Pessoas com câncer, pessoas que estavam em fase terminal, que teve uma melhora. Tudo isso aí é provado cientificamente. Precisamos entender que os nossos pensamentos, eles não vão ficar aqui presos na nossa matéria e nosso espírito, não. Eles vão vagar, eles vão sair e vão se encontrar com aqueles pensamentos que são condizentes com o nosso. Então eu te pergunto, o que é que você está pensando nesse momento? O que você está desejando? Porque o que você pensa, o que você emite de vibrações, é aquilo que você vai receber. É aquilo que você vai receber. Estas alterações emocionais provaram que eram capazes de ir além dos efeitos eletromagnéticos. Os indivíduos treinados para sentir amor profundo foram capazes de modificar a forma do seu DNA. O doutor cientista Greg diz que isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Esta energia parece ser uma rede tecida de uma forma ajustada e que conecta toda a matéria. Se pensamos, podemos alterar várias energias. Existem treinamentos, tratamentos e frase de muitos filósofos. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Não foque no problema. Foque na solução. Esqueça o problema. Por quê? Quando você pensa, quando você está focado naquilo que está lhe aborrecendo, naquilo que está te atrapalhando, você está dando energia e aumentando aquilo que está lhe fazendo mal. E diante de um problema, a solução não é pensar no problema, é buscar a solução. Pensar de outra forma, de outra maneira, buscar um novo horizonte, buscar outro caminho, buscar como posso fazer com que isso seja resolvido. Em termos de oração, quando você pensa, aquilo já existe. A possibilidade já tem. Você só vai se conectar para a criação, ele surgir. Isso está provado cientificamente. Isso foi encontrado nas grutas do Mar Morto, em 1946, os códigos de Isaías. Vocês podem procurar, pesquisar. No YouTube tem várias reportagens, tem muita coisa sobre isso. Essencialmente, podemos influenciar essa rede de criação por meio da nossa vibração. Então, podemos criar a vida que desejamos. Mas qual é a vida que você deseja? Precisamos fazer uma limpeza, uma higiene mental. Nossa mente, se ela transbordar de todos os nossos problemas, não adianta você estar captando, estudando, receber informações, porque não vai caber. Precisamos entrar
em momentos de relaxamento, momentos de meditação, para que possamos começar a substituir as nossas vibrações, os nossos pensamentos e mudarmos de sintonia, para termos uma percepção diferente daquilo que pode nos ajudar, não só na prosperidade, mas também nos ajudar na nossa saúde mental e espiritual. Porque tudo está interligado, está provado cientificamente e provado também espiritualmente. As duas formam um conjunto, um elo. E esse elo, a cada dia está mais forte. Precisamos entender que o medo nos atrapalha. Precisamos entender que o pensamento positivo nos dá oportunidades, nos dá um direcionamento diferente. Começar a criar novas perspectivas. Existe um livro muito bom, excelente. Já li esse livro, voltei a ler, que é O Milagre da Manhã. Quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro, tem PDF na internet, vende em sites. O Milagre da Manhã vai te ajudar em muitos sentidos, em você alcançar aquilo que você deseja. Entenda que o seu desejo, criado através do teu pensamento, ele vai se tornar realidade. Aí cabe a você saber o que você deseja. Por quê? Tudo que você plantar, você vai colher. Essa lei, ninguém escapa. Não é verdade? E em questão de vibração, que eu achei muito interessante aqui, que há mais de 50 anos, em 1947, Dr. Hans Jenny desenvolveu uma nova ciência para investigar a relação entre a vibração e a forma. Mediante a seu estudo, esse doutor demonstra que a vibração pode mudar a geometria. A geometria. Veja que interessante. Produzindo uma surpreendente variedade de desenhos geométricos, desde alguns muito complexos até outros bastante simples, em materiais como água, azeite, grafite, enxofre em pó. Cada desenho era simplesmente a forma visível de uma forma invisível. Veja que interessante. E como é que ele fazia essa transformação? A importância dessa experiência é que, com elas, o Dr. Jenny provou, sem espaço para dúvidas, que a vibração cria uma forma previsível na substância onde é projetada. Existe um também que você vai ver na internet, um cientista japonês, que ele pega 2 recipientes com água, bota em cômodos separados, e ele pede para que as pessoas passem. Em um recipiente ele bota um papel escrito gratidão, amor, esperança. Em outro recipiente ele bota egoísmo, raiva, mentira, medo. E ele pede para que as pessoas, ao passar por esses 2 recipientes, desejem essas vibrações a esse recipiente com água. Essa água foi retirada da mesma fonte. Com 30 dias, as pessoas visitando esses 2 recipientes, a água que tinha lá raiva, egoísmo, ódio, estava turva e com mau cheiro.
A outra água estava limpa e cristalina. Com o microscópio, ele percebeu a forma dos cristais que se transformaram nessa água. Como é importante o nosso pensamento. Você vê que em algumas religiões eles pegam, a Igreja Católica pega a água e faz a água benta. Outras religiões que bota, pede para você levar uma água e naquele momento de oração, impondo as mãos, eles também purificam aquela água. E hoje eu vejo a importância disso. Então você pode pegar uma água, um recipiente em casa, fazer uma placa, botar em frente à água, naquele recipiente, e toda vez que você passar, e aquelas pessoas que frequentam a sua casa, as pessoas que moram na tua residência, desejar aquela gratidão, aquele amor, aquela água. Com certeza, essa água vai lhe fazer bem. Precisamos também entender que não pode ficar muito tempo. Uma água que ela fica lá parada, ela não pode, ela vai estragar. Mas você pode fazer isso durante o dia. E à noite você pode beber essa água. Não é verdade? Vamos fazer esse teste. Vamos ver e perceber, anotar. Olha, iniciei hoje. E se você percebeu alguma diferença, se foi benéfica para você esse teste. E ele diz assim: a vibração cria uma forma previsível na substância onde é projetada. Pensamento, sentimento e emoção são vibrações que cria e transforma, que cria um transtorno sobre a matéria em que são projetadas. Por esta razão, precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. Veja que interessante. Os nossos pensamentos são muito importantes e muito sérios para ficarmos pensando besteira. Que tal ser amigo da sua alma? Ver coisas engraçadas, divertidas, bonitas, algumas coisas românticas, interessantes e instrutivas. Deixar as notícias negativas de lado. Conversar coisas que sejam prósperas. Deixar as conversas negativas de lado. Esquece isso, se afasta disso. Porque as coisas negativas não vão te agregar em nada. As coisas positivas, sim. Vão te agregar prosperidade e vão também fazer com que você se defenda das negatividades. E assim, hoje, agradeço muito por vocês, internautas, estar aqui nesse momento interagindo comigo, conversando comigo aqui, através dos pensamentos, através também das redes sociais. E hoje também temos também a comemoração do Dia dos Namorados. E aí, o que é que você pensou hoje para realizar os teus sonhos, os teus desejos com seu companheiro, com sua companheira? Olha que aí os pensamentos vão fluir muitas coisas. Não é verdade? Então, um feliz Dia dos Namorados, uma bela noite dos namorados, não é isso? E que na próxima sexta-feira, nessa mesma rede de televisão, aqui pela rede TV Raízes Palmares, possamos nos encontrar com o nosso programa Conecta Você. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.